nós vamos dar início a mais um Lideranças em Foco aqui no canal Notícias de Franca. E hoje, com muita satisfação, nós estamos recebendo novamente aqui no estúdio a Marília Martins. Ela esteve aqui enquanto candidata, aliás, enquanto pré-candidata a vereadora, e agora foi eleita, né, na eleição de 6 de outubro e já está aqui na condição de vereadora eleita, que vai assumir o mandato a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Além da Marília, mais 2 mulheres vão compor a Câmara Municipal, né? Nós tivemos um pequeno crescimento, mas, né, importante e principalmente valoroso por conta da eleição da Marília, que pelo que a gente já tem de informação, pela sua trajetória e tudo, é uma pessoa que vai fazer a diferença na Câmara Municipal. Mas Marília, queremos te agradecer e bater um papo mesmo com você. Você esperava a eleição? Eu vi que você fez uma campanha muito diferente, interessante, que chamava a atenção, a Marília do bairro, né? Eu achei bem bacana e tudo. E como é que você encarou esse resultado? O que você acha que quase 2.000 pessoas no dia 6 de outubro levantaram e foram lá digitar o número da Marília para vereadora? Muito obrigada, primeiramente, pelo convite de estar aqui. Me sinto muito honrada com essa votação. Essas pessoas que foram até as urnas, né, e depositaram em mim esse voto de confiança, é em nome de uma representatividade que a gente não vê há muito tempo na nossa cidade, né? É pelas mulheres, é pelas pessoas com deficiência, é pelas LGBTs, por todas as minorias em representatividade que quiseram se ver mais representadas aqui na cidade. E quando a gente fala dessas pautas que muitas vezes são tão esquecidas, a gente está falando realmente de uma boa parte da população que está descontente como a política tem sido feita, né? E eu trago desde as redes sociais, você fala esse novo olhar, né? A gente entrou no século XXI, então a gente tem que aprender também, né, a se comunicar através das redes. O Marília do Bairro foi uma ideia que não é só uma postagem, né, uma forma ali. É, na verdade, um projeto de estar nos bairros, né? Eu sou professora, dei aula em muitas escolas em Franca, e na maioria dos bairros em que eu estive, nós temos essencialmente os mesmos problemas, e há muito tempo. Então é isso, é o Marília no bairro, é o estar no bairro, estar próximo às pessoas. E agora, durante o mandato, eu pretendo continuar nos bairros, ter, né, esse gabinete popular, itinerante, né? Também. Olha, né? eu tenho certeza disso, Marília, porque eu, quando ganhei a minha primeira eleição como vereador, que eu fiz 2 mandatos como vereador, né? E na minha primeira eleição, assim, e mesmo na primeira e na segunda, eu tive uma atuação muito forte nos bairros, né, trabalhando, realizando audiências públicas. Eu lembro que nós compramos uma Kombi e a gente ia para o bairro, né, e fazia tipo um gabinete itinerante do vereador, recebendo reclamações, sugestões, encaminhamentos. Se tem dúvida, o Marília do Bairro, eu acredito que você pensa em fazer algo semelhante para estar próximo da população, porque com certeza você vai ouvir coisas que, se você ficar só no gabinete, podem aparecer, mas nem sempre, não é? É mesmo porque o problema está nas comunidades, né? E a gente tem que sair dessa lógica de achar que existe uma acessibilidade. Qualquer um pode chegar ali, falar e pedir, né? Porque não é verdade. As pessoas, elas não chegam até os espaços de poder. Elas têm um distanciamento muito grande, né, das personalidades Principalmente políticas. as que mais precisam, né? Principalmente. Porque essas têm mais dificuldade, né? Mas, Marília, assim, você acompanhou todo o processo eleitoral, muitos temas foram colocados de problemas da cidade, né? Embora alguns já estão resolvidos há muito tempo, mas nós ainda convivemos com situações que causam transtorno para a população, né? Vários debates foram feitos durante a campanha, esses temas entraram em discussão, aí tem o transporte coletivo, tem a questão da saúde, tem a questão ambiental, né? Que eu não estou dizendo que seja só um problema de Franca,
mas nós temos que responder para os problemas onde nós estamos, né? Sim. E assim, considerando isso, como é que você pretende priorizar nesse seu primeiro mandato como vereadora? Nós temos muitas causas importantes para lutar e na questão da prioridade. Primeiro, vamos falar muito sobre a questão de violência, violência contra as mulheres, violência contra a população, que muitas vezes não encontram canais diretos, não existe um fluxo ali de atendimento a vítimas de violência. Eu quero muito atuar para construir esse fluxo e melhorar a qualidade de vida das mulheres, acessibilidade para pessoas com deficiência. Quero muito lutar pela Central de Libras, pela acessibilidade, principalmente no sistema de saúde de Franca. Você comentou sobre o transporte público. Farei muita fiscalização em cima do contrato a ser cumprido, né? O Alexandre aí está com essa ideia da revogação, de contratar outra empresa. A gente precisa, sim, revogar esse contrato, precisamos de um novo contrato, precisamos principalmente de fiscalização e punição. Ok, se não cumprir o contrato, o que vai acontecer com essa empresa? Como que vai ser fiscalizado isso? Né? O transporte público afeta muito a vida da população. A gente tem visto as crises climáticas, né? A crise climática, mas as crises dentro da crise. E aqui em Franca, por exemplo, a gente precisa começar a falar de arborizar a cidade, cuidar das nascentes, dos mananciais, de falar de captação de água de chuva. Né? A gente tem muita despesa com eletricidade, por que não começar a propor novas formas, Fontes alternativas, né? fontes alternativas, né? de poder gerir a cidade, a gente pensar como uma cidade mesmo para o futuro. E uma questão que assim, eu observo em relação às últimas câmaras, por conta de ter passado por lá 8 anos, né? Na minha época, a gente levava a população para a Câmara, né, para debater grandes temas da cidade. E hoje eu observo, né, posso estar enganado em alguns pontos, mas eu vejo assim, aproximar a população da Câmara Municipal, não só para a pessoa ir lá pedir um favor pessoal, que acaba acontecendo também, né, mas, assim, aproximar com debates de temas importantes para a cidade. Eu vou citar um exemplo, o plano diretor do município. Quando nós elaboramos o plano diretor de Franca, o nosso plano era de 1968. Então, quando eu assumi, nós fizemos a tentativa de modernizar o nosso plano e não conseguimos. No segundo mandato eu consegui, porque nós fizemos um envolvimento com a Câmara Municipal e fizemos também audiências públicas que resultaram num plano diretor que foi aprovado em 2003 e que agora já completou 20 anos. E você sabe, o plano diretor é uma das principais leis municipais, porque ele estabelece os parâmetros e as regras para o desenvolvimento da cidade. Hoje, se você for na região oeste, que é onde o plano diretor que nós elaboramos definiu o crescimento da cidade, você vai ver que é praticamente uma outra cidade que tem lá. E o plano diretor ele tem a ver com a questão habitacional, com a questão do uso da terra, do IPTU progressivo, de uma série de instrumentos legais que vão melhorar a gestão municipal e a qualidade de vida da cidade. Então eu vejo isso, Marília, como um desafio que eu acho que a Câmara Municipal tem que puxar isso para fazer uma modernização desse plano que já tem 20 anos, já passou da data, inclusive. Sim, e modernizar em cima de orientações e diretrizes que já foram estudadas e propostas. Eu, por exemplo, eu acompanho muito as ODSs, né? Então, claro que o plano diretor é para melhoria, mas a gente ainda tem muitos recursos a serem implementados para a gente ter uma cidade mais sustentável, para a gente ter uma economia criativa e que agregue a cidade inteira. Claro, você Né? ter o plano plurianual e mesmo a lei orçamentária anual, ela casada com os desafios e com os objetivos e metas do desenvolvimento sustentável, que a ONU criou desde 2015 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com 17 objetivos, agora é 18, porque tem um da igualdade racial que foi criado no Brasil.
e você tem ali objetivos e metas a serem alcançadas. Eu acho que esse alinhamento com as leis municipais é um papel importante. Eu acho que você pode levantar essa bandeira, com certeza você vai encontrar muito apoio em relação à realidade disso em outras regiões do país e do mundo. Por exemplo, tem o programa Cidades Sustentáveis, que tem um mapeamento de todos os 5.569 municípios do Brasil, com indicadores de quais são os ODS onde o município está bem na fita e os que estão mal. Então, isso também é uma ferramenta importante para poder, né, monitorar todo esse trabalho e de forma mesmo cirúrgica ali você encontrar os grandes desafios e trabalhar em cima deles, né? Sim, inclusive eu parabenizo o grupo de Franca que trabalhou para fazer. Nós tivemos recentemente o evento dos Cidades Sustentáveis Isso. aqui também, que acontece aí anualmente, né? Quem quiser acompanhar tem até a página lá nas redes. E você falou de uma luta que é muito cara para mim também, que é o combate ao racismo. Hoje nós temos leis, né, de promoção de igualdade racial, nós temos a Lei 10.639 que vai para dentro das escolas, também ensinar a história da África e a gente poder combater o racismo através da educação, desde a infância mesmo, e começar a fiscalizar de perto como que os estabelecimentos, as corporações, as instituições estão combatendo o racismo dentro dos seus espaços. Você tem o SENAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, que eu não sei se Franca aderiu, né, mas seria, mesmo que tiver aderido, tem uma série de ações e trabalhos que podem ser desenvolvidos para ir amenizando essa grande diferença existente, né, que vem desde a época da escravidão e a gente paga esse preço, a sociedade, principalmente a população negra, com um preço muito mais alto. Claro que a gente teve um avanço importante, né? Basta você entrar dentro das universidades hoje para você ver que é uma realidade completamente diferente. Esses dias eu estava vendo uma matéria aqui em Franca de uma criança que foi levar um prêmio para um médico, um presente para um médico. Não sei se vocês chegaram a ver, né? É um médico negro. Quando é que ela foi levar? Porque a criança quase morreu quando nasceu, e aí depois o médico deu uma atenção muito importante, tudo, e aí a criança já estava, acho que com 6 anos, e eles falaram, a mãe resolveu ir lá agradecer o médico. E aí saiu essa foto de um médico negro com a criança, né? Isso é impensável há algum tempo atrás, porque você entrava dentro das universidades, você não via, só via os brancos, né? E hoje, quer dizer, com legislações que mudaram, não é só nesse quesito, nós temos vários outros, mas você tem uma política pública federal, você tem programas, você tem como, né, se a cidade não aderir, você tem como ir atrás, né, e eu acho que, por exemplo, no Ministério da Igualdade Racial vai ter muito apoio, assim como no Ministério das Mulheres. Principalmente para contar para as pessoas que ainda não sabem, né, que é impensável, mas na história recente, porque o berço da medicina, da matemática, da filosofia, isso tudo está em África, né? Está no Egito. Depois, claro que foram branqueando, né, essa negócio, história, né? foram aí, né, distorcendo, de repente é tudo grego, né? De repente é tudo, enfim, distorceram muito a história, e é isso que a gente tem que trazer, né, para uma nova fase, para essa geração e para as futuras, esse reconhecimento. Você falou também sobre as mulheres, e aí eu retorno para falar sobre minorias, que na verdade são minorias nessa representatividade, mas que são a maioria da população. E a gente não pode mais... que o número de mulheres em Franca é maior do que o de homens, inclusive sim, de eleitoras, né? Sim. E, assim, nós precisamos falar sobre ocupar os espaços e entender o porquê que não existe essa paridade, né? A paridade racial, a paridade de gênero, a equidade, né? E criar programas para que realmente tragam na prática, porque não adianta só se inscrever em programas, assim como não adianta só ter as leis. A gente quer ver o cumprimento, e eu estou aqui para isso, para falar, não está sendo cumprido, como que pode melhorar? E esse é o papel, né, também da Câmara Municipal, de um vereador, de uma vereadora, assim, e conversando com você, já sabendo da sua trajetória, você vai para dentro da Câmara Municipal
representar a população, mas assim, você está preparada para isso, né? Eu acho que isso é que é importante. Você se preparou, você está antenada com a realidade do município, com o que existe e que pode melhorar essa realidade, porque eu sempre digo, sempre tive isso como um norteador do meu trabalho. Nós temos muitas experiências de resultado em outras cidades que a gente tem que buscar copiar, se for possível, né? Hoje você tem um governo federal com vários órgãos, seja na área do meio ambiente, Ministério da Cidade, Ministério da Igualdade Racial, Ministério das Mulheres, né? Mesmo o Ministério dos Direitos Humanos. Você tem muito onde recorrer para implementar ou aperfeiçoar políticas públicas. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque o vereador e a vereadora pode estar ali só participando do dia da sessão, votando, você sabe que você vai ter gente lá que vai fazer só isso, que nem vai chegar perto da tribuna da Câmara para colocar uma opinião, né? Mas eu acho que você e outros vereadores, como o Gilson Perizaro, que já tem uma experiência muito grande, vocês vão poder fazer dobradinhas ali que vão contribuir para aprofundar esses debates e encontrar alternativas que melhorem a qualidade de vida daqueles que mais precisam. Eu tô otimista, eu ainda estou esperançosa de que dobradinhas possam acontecer com várias pessoas ali dentro. Eu quero chegar e conhecer, saber quem que também está disposto a deixar o personalismo, o ego, o ódio, tudo do lado, e a gente olhar para as questões que vão melhorar na prática a vida das pessoas. Eu falo isso porque, assim, a gente não precisa vivenciar necessariamente o problema para saber que é um problema que tem que ser resolvido. Eu conversei com muitas mães, tenho, inclusive na minha família, mães que têm crianças autistas, sou professora e estou ali dentro, né, junto com outras professoras auxiliares que veem seus direitos também afrontados, mas que lidam diretamente com crianças atípicas. E tem muitas mães que estão há anos esperando acompanhamento dos seus filhos. Quem é pai e quem é mãe sabe que quando tem uma criança e essa criança fica doente, a gente fica desesperado, né, para conseguir tratamento. Agora, e quando é uma criança que não está doente, que ela tem um espectro, que ela é parte dela, essencialmente, e ela precisa de pagar terapias diferentes, desenvolver, né, ajudar a desenvolver essa criança, preocupar no futuro, né, para que se tornem adultos independentes, e essas pessoas não encontram esse apoio. E aí elas não podem trabalhar, e aí elas passam, né, por questões muito sérias de codependência, sistematicamente financeiras e de apoio. Ali muitas não têm rede de apoio. Essas mães estão em desespero. Assim, quando acontece no sistema de saúde, mulheres, quantas milhares de mulheres de Franca que vêm falando, olha, não encontra tratamento, não consegue fazer por exemplo, exames. Uma consulta ginecológica, por exemplo, com uma demora muito grande, né? Exato. Eu encontrei uma mulher durante essa campanha que ela falou que ela está com um mioma há quase 10 anos esperando uma cirurgia, tem os exames, cada vez que chega perto que fala, olha, agora consegue entrar, o último exame já venceu, tem que fazer de novo. Aí coloca o exame lá na frente. E ela fala que não consegue resolver. Né? Quantas mulheres estão nessa situação? Sem dúvida. Eu estava comentando numa outra entrevista aqui, um rapaz que eu encontrei na rua e levantou a camisa e mostrou uma hérnia, né? Que necessita de uma cirurgia. Um caroço grande no abdômen que só pode ser resolvido com cirurgia. Ele está há 4 anos esperando. É uma situação desconfortável. Eu sei que a fila já passa de 15 mil pessoas esperando. A gente está lá com o hospital próximo de ser inaugurado. Você tem problema de oferta de profissionais, de cirurgiões e cirurgiãs disponíveis para executar essas tarefas. Eu sei que é um desafio, mas é preciso encontrar alternativas, porque eu acredito que isso não é um problema só de Franca e outras cidades podem ter encontrado soluções para resolver o problema. E aí também eu não tenho como deixar de dizer que eu passei 8 anos na prefeitura e na nossa época a gente tinha problema com cirurgias eletivas, só que não tínhamos o estoque e a situação que nós temos hoje, né? Claro que teve uma pandemia aí no meio que acabou Eu ia falar isso. Ampliando o número de...
porque eles polarizaram tudo, e aí depois para você vencer isso, a fila vai crescendo, e é um grande desafio. Mas uma outra coisa, você falou das crianças, das mulheres, uma outra questão também que eu acho que tem que estar na antena, no radar, vamos dizer assim, da Câmara Municipal, dos governos, é em relação à população idosa. O que acontece hoje? O Brasil em 2050 vai virar a curva, você vai ter mais, a população vai diminuindo. E a população, por exemplo, o índice de natalidade diminui e a expectativa de vida aumenta. Então, como que você vai enfrentar isso? Hoje você tem pessoas, por exemplo, que são idosas, que estão acamadas, que necessitam de um apoio. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Meu pai tem 99 anos, hoje ele tem total dependência. A gente ajuda, né? Temos condição de ajudar os irmãos se dividindo ali, e os custos também, porque uma pessoa aposentada recebe salário mínimo, não tem condição de... Então, acho que esse é um outro olhar que também é importante, porque os gráficos demográficos estão demonstrando que então a gente tem que preparar a cidade para isso também, né? E olha que interessante, Gilmar. Isso que você está falando, na verdade, já era falado há 10 anos. Sem Ó, dúvida. a pirâmide está invertendo, vai inverter, está chegando. E realmente não está chegando, já é agora, Já praticamente, né? Mesma coisa sobre condições climáticas. Estavam lá atrás, já estava alertando, chegou. Sem dúvida. E aí é isso. Tá na hora da gente parar para olhar para as questões com seriedade e começar a planejar soluções. Porque o que eu sinto é que nos últimos anos é que nem uma batata quente. Todo mundo vai jogando para o outro, para frente, para o futuro, né? Aquela história futuro da nação. As crianças são o futuro, não, as crianças são o presente. Né? Claro. A gente já está nas situações em que a gente achava que a gente não veria, né, nessa geração. Então, olhar para isso é pensar na cidade para quem mora na cidade. Não só para o grupinho que apoiou ali politicamente, que é uma lógica que vem perpetuando há muito tempo. Porque quem né? mais precisa do orçamento municipal, dos recursos, é a população carente. Porque as pessoas É a população comum. a população, né, que tem plano de saúde, que tem uma situação econômica, por exemplo, uma pessoa que... uma família que tem um idoso necessitando de cuidados, mas que tem uma renda suficiente, ele não vai depender do serviço público, porque ele pode, né, adquirir o que é necessário, pagar um cuidador ou coisa dessa natureza. Não é o caso da população. Então, o orçamento municipal tem que ser direcionado para quem mais precisa. Por isso que a inverter prioridades, colocando o orçamento focado naquilo que é mais importante, que vai fazer a diferença na qualidade de vida da maioria das pessoas, eu acho que esse é o olhar importante que uma Câmara Municipal tem que ver. Porque o orçamento vai lá para dentro, o ideal seria que tivesse orçamento participativo, como nós fizemos durante meus 8 anos como prefeito em Franca. Só que hoje nós não temos mais, embora a lei orgânica municipal fala, Marília, que é obrigado a fazer a consulta à população por ocasião da elaboração do orçamento, mas isso faz só para cumprir a tabela. Marca um dia lá, 2 horas da tarde, no horário que ninguém pode, segue e faz. Tem que retomar isso, isso, porque eu acho que é importante. Foi uma coisa que nós plantamos e que, infelizmente, não tivemos sequência. Mas nós estamos quase no final aqui do nosso tempo, para não estender muito. Eu queria, assim, alguma coisa que eu não abordei, que você acha importante destacar aí nessas suas expectativas, porque depois nós vamos para a pergunta final. Eu venho com esse olhar de não complicar o que é simples e não simplificar demais o que é complexo e precisa de mais atenção, né? O papel do vereador, a gente sabe que tem lá suas limitações também, mas dentro de tudo o que é possível e é necessário ser feito, vai ser feito dentro desse mandato. Você comentou sobre expressar opiniões, né? Eu acho importante que todos os vereadores que estão lá, que eles se manifestem para que a população realmente conheça quem são, quais as intenções e o que têm feito. Eu não tenho problema de coparticipar de projetos importantes, eu não estou olhando para fazer guerra de partido contra partido, lado contra lado. Eu acho que a gente tem que olhar o que está sendo proposto, se vai beneficiar a população, a gente tem que ir adiante. E é isso.
Temos muitas questões complexas, sim, em Franca, e a gente não pode mais empurrar com a barriga, né? E eu tô lá para me propor e propor aos demais, aos meus colegas lá, para fazerem o mesmo, para a gente olhar com profundidade e sem medo, né? Sem medo de realmente olhar para a essência dos problemas, para fazer propor essas soluções que muitas vezes serão difíceis para alguns ali, eu sei também, né? Porque Mas assim, eu também novas ideias sendo colocadas ali, né? E eu acho que você tem condição para isso, pela sua capacidade e tudo, você pode envolver outros vereadores e vereadoras em ideias importantes que podem resultar em projetos que vão fazer a diferença, né? Eu acho que isso é fundamental. Mas, Marília, nós chegamos aqui no final da nossa entrevista. Eu sei que você é francana de nascimento e de coração. E a nossa cidade vai completar esse ano 2 séculos. 28 de novembro, Franca completa 200 anos. Olhando para aquela câmera ali, Marília, eu queria que você passasse uma mensagem para a cidade por ocasião dessa data especial aí de 2 séculos. olha, são 2 séculos, né, que é registrado como Franca, embora muitos viveram nessas terras antes, né, dessa denominação. E nesses 200 anos nós tivemos pouquíssimas mulheres participando não, né, com cargo efetivamente, oficialmente na política, e me sinto muito honrada de ser uma delas a partir do próximo ano. E eu espero que para os próximos anos a gente tenha boas notícias para contar para o futuro da nossa cidade, né? Que daqui a 100, daqui a 200 anos, a gente possa dizer que Franca é uma cidade mais igualitária, que aqui foi feito mais justiça social, mais justiça racial, que as pessoas aqui são felizes, não têm medo de sofrer violências, que a gente tenha pessoas que não passem fome, que tenham moradia, dignidade, trabalho. E eu vou trabalhar muito para ser uma parte dessa construção. E eu espero que no futuro aí, né, quem assistir também possa falar, eu também fui parte, né? E muitos aí do que eu já conheci, que nós vamos conhecer, que a gente possa fazer um bom trabalho em conjunto, porque já deu de guerra e olhar para o planeta, né, olhar para a nossa cidade, falar assim, nossa, Franca despontou, né, como uma cidade sustentável, com mais qualidade de vida. Muito bem. Agradecemos a Marília Martins, que foi eleita agora vereadora para o mandato 2025-2028. Queremos deixar à disposição, Marília, o Obrigada. portal Notícias de Franca, o Lideranças em Foco. Nós vamos fazer outros debates temáticos aqui, provavelmente você será convidada. Quero te desejar sucesso e tenho certeza, conhecendo um pouco da sua história, da história da sua família, do seu pai, da sua mãe, que eu conheço há tanto tempo, eu tenho certeza que foi assim, algo muito importante para a nossa cidade, a sua eleição, e eu tenho absoluta certeza que você vai fazer um grande trabalho em benefício daqueles e daquelas que mais precisam da atuação de um vereador, de uma vereadora e dos recursos e das ações da Prefeitura Municipal. Muito obrigado. Muito obrigada, bora trabalhar. É isso aí.